Boa noite, irmãos. Bem-vindos a mais um 3C. Hoje vai ser o nosso último 3C deste semestre. No próximo semestre, vamos ter diferentes atividades. Então, fique atento aqui nas nossas redes sociais, porque haverá bastante surpresas dentro do Ministério de Ensino Bíblico. Ok? Hoje vamos falar sobre duas disciplinas espirituais dentro deste módulo. A disciplina de orientação e a disciplina de celebração. Então, vamos orar ao Senhor para entregar esse tempo e o nosso estudo. Pai amado, queremos te agradecer por este dia. Queremos colocar diante de Ti o nosso estudo de hoje, Senhor. Vem nos capacitar, dando-nos entendimento, Senhor, e revelação destas duas últimas disciplinas espirituais, Senhor. Pedimos que, por meio desse estudo, Senhor, Tu nos capacites e nós possamos ser transformados à imagem e semelhança de Teu Filho, para a glória e honra de Teu nome. No nome de Jesus, nós oramos. Amém. Muito bem, irmãos. Então, como comentei para vocês, hoje vamos entrar nas duas últimas disciplinas comunitárias, que são a disciplina da orientação e disciplina de celebração. Ok? Vamos começar, então, pela disciplina de orientação. O que é a orientação? É a disciplina pela qual nós somos guiados pelo Espírito Santo. Okay? E esta disciplina também, assim como a adoração, que nós falamos semana passada, é uma disciplina que nós podemos desenvolver de uma forma individual e de uma forma coletiva. Neste momento, nós vamos falar sobre a orientação como uma disciplina coletiva. E por essa razão, na igreja, o direcionamento individual, ele deve render-se a uma orientação comunitária. Eu vou explicar essa ideia aqui. É diferente quando você está sendo guiado pelo Espírito Santo em coisas específicas. Você, inclusive, pode pedir para um irmão estar orando para que o Espírito Santo confirme também, por meio desse irmão, sobre alguma situação específica. Mas no contexto da igreja, a orientação é o direcionamento que o Espírito Santo vai trazer para a igreja como um todo. Nós precisamos aprender a desenvolver essa disciplina espiritual, porque Deus não é um Deus de confusão. Então, Deus vai guiar o seu povo naquele caminho e naquela visão que Deus tem para esse povo. Ok? E por isso, muitas vezes, se eu estou tendo uma visão diferente, eu preciso orar mais e verificar se essa visão que Deus está me dando não é uma visão individual, ou seja, uma visão para mim, um direcionamento específico para mim, e também não posso impor isso sobre a igreja. Vocês vão ver como é que, biblicamente, isso acontece, esse direcionamento comunitário ou essa orientação comunitária. Ok? Vamos desenvolver essa ideia hoje. Deus, Ele deseja que a sua verdade seja discernida de uma forma coletiva. Vamos lá. Vamos seguir o exemplo que acontece ao longo da Bíblia. Primeiro, Deus chama para si um povo, que é o povo de Israel. Deus, Ele não tirou do Egito unicamente indivíduos específicos. Ele tira do Egito um povo, um único povo, com um único objetivo. E nós percebemos que, ao longo do tempo, já após a saída do Egito, esse povo, ele não quis escutar mais a voz de Deus diretamente com eles, mas eles colocaram um mediador entre eles e Deus, que seria Moisés. Então, eles deixaram, de certa forma, de ter uma teocracia, ou ser governados diretamente por Deus, e colocaram um líder no meio deles. Esse líder, de certa forma, também era um profeta. Por quê? Porque falava aquelas coisas que vêm da parte de Deus. E a partir dali, nós começamos a observar
que os profetas foram se levantando e Israel separou aquele líder na nação, porque depois pediram um rei, daqueles profetas. Então, aquelas pessoas que falavam e traziam direcionamento de Deus, eles foram ficando cada vez mais separados, ou, inclusive, afastados do povo, até chegar ao último profeta. Quem que é o último profeta? João Batista, que ele está falando lá no deserto. Os profetas foram sendo afastados cada vez mais do povo, cada vez mais do povo, cada vez mais do povo. E nós podemos observar que Jesus, ele vem a restaurar essa orientação comunitária da mesma forma. Começa no deserto, que seria o ministério de João Batista, e vem Jesus. Jesus começa a trazer direcionamento para os apóstolos. Os apóstolos começam a dar direcionamento aos primeiros discípulos. Mas depois do Pentecostes, nós temos novamente um só povo. O Espírito Santo habitando no meio da igreja, habitando em cada indivíduo. E assim nós temos novamente uma única nação. E se o mesmo Espírito Santo habita em mim e habita em você, e Deus não é um Deus de confusão, Ele vai querer revelar a mesma verdade para mim e para você. Então, nós somos chamados a andar nessa unidade, nessa revelação da verdade. Uma forma, por exemplo, de estimular essa orientação coletiva é por meio de grupos de irmãos que jejuam, oram e adoram juntos, até discernir a vontade ou a mente do Senhor. E nós já temos começado aqui na Alameda em Santa Felicidade a desenvolver isso. Várias vezes nós temos clamado, assim chamado, convocado os irmãos para fazermos uma semana de jejum, 14 dias de jejum e oração. Nós temos colocado os nossos motivos de oração e temos certeza de que Deus vai trazer respostas de uma forma unificada para a igreja. Então, nós já começamos a desenvolver essa disciplina de orientação comunitária. Então, irmão, pratique essa disciplina, porque você faz parte dessa igreja, você faz parte dessa família. E o Espírito Santo que habita em você vai trazer confirmação daquilo, do caminho que a igreja precisa seguir. Amém? Vamos observar o exemplo bíblico disto aqui. Na igreja em Antioquia havia profetas e mestres. O versículo 1 continua colocando o nome de todos eles. Enquanto adoravam, no plural, forma coletiva, ao Senhor e jejuavam, plural, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhe as mãos e os enviaram. Nós podemos observar que a liderança lá na igreja de Antioquia, eles escutaram o Espírito Santo falar com cada um deles, confirmando que Barnabé e que Paulo deveriam ser enviados. Nós não estamos observando aqui uma votação, não é uma democracia. Estamos observando ali que o Espírito Santo confirmou para todos eles que estavam ali qual era a sua vontade. Temos outro texto ainda melhor para seguir este pensamento, que está em Atos 15. Se os irmãos lembrarem o que acontece em Atos 15, o que nós temos lá é a discussão acerca da necessidade de circuncidar ou não aos gentios que estavam se convertindo. Okay? Então, talvez foi a maior controvérsia que a igreja primitiva teve. E aqui eu coloquei esta frase: circuncidar ou não circuncidar. É aí, essa a questão. Esse era o debate lá em Atos 15.
E se vocês leem o texto, a solução também não foi democrática. Eles não fizeram uma votação. 51% decidiu que eles não deveriam se circuncidar, então vamos fazer isso. Não, irmãos. Eles procuraram a vontade do Senhor. Eles procuraram que o Espírito Santo revelasse a eles qual era a sua vontade. Então, a decisão, ela foi teocrática, foi centrada em Deus. Eles procuraram a unidade direcionada pelo Espírito. Nós precisamos aprender a andar nessa unidade direcionada pelo Espírito, como congregação, como igreja. Vamos ler o que está em Atos 15, 28. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Olha a ordem. Não foi pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Não. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, houve uma concordância, uma unidade. Não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias. E o versículo seguinte vem com quais serão as exigências para os gentios que estavam se convertendo. Deus não é um Deus de confusão. E Deus é um Deus de unidade. Então, nós precisamos aprender a andar em unidade, gente. A unidade é o princípio da orientação comunitária. E a chave para a unidade vai ser sempre a autoridade das Escrituras, a autoridade bíblica. Devemos entender que o Espírito Santo, ele nunca, com N maiúsculo, ou com todas as letras maiúsculas, ele nunca vai conduzir o povo de Deus para alguma ação que seja contrária à verdade bíblica. Porque ele mesmo inspirou a palavra, ele mesmo soprou as verdades bíblicas. E Deus não pode se contradizer. Então, o que vai guiar o nosso caminho dentro da orientação comunitária vai ser sempre o Espírito Santo confirmando a palavra. Ok? Muito bem. E vamos agora então para a última disciplina, que é a disciplina de celebração. A disciplina de celebração é basicamente o sinônimo de disciplina da alegria. Celebração e alegria aqui vão ser tratadas como sinônimos. E é muito interessante perceber que o ministério de Jesus, no seu início e no seu fim, foi permeado pela alegria. Quando Jesus nasceu, nós temos o relato em Lucas 2:10, o anjo apareceu e falou para os pastores ali: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. O nascimento de Jesus foi um momento de grande alegria. E vamos ver o que Jesus fala um pouco antes de ser preso. Jesus saiu do mundo deixando-nos a sua alegria. João 15:11. Tenho-lhes dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Antes de passar por toda a sua paixão, Jesus, então, fala para os discípulos que a alegria dele vai estar neles, para que a alegria deles seja completa. E a mesma alegria que o Espírito Santo deposita em nós hoje. Porque devemos pensar que a alegria é um gomo do fruto do Espírito. Então, o Espírito Santo quer gerar em nós a sua alegria. A alegria do Senhor nos fortalece. E o que está escrito lá em Neemias 8:10. Inclusive, eu estou lembrando de um louvor que fala: a alegria do Senhor, a nossa força é um louvor
Não existe essa frase na Bíblia, mas é uma ideia tomada justamente aqui de Neemias 8:2. A alegria do Senhor é que nos dá força. A alegria do Senhor é quem nos capacita. A alegria do Senhor faz com que nós possamos avançar no dia a dia. O Evangelho e a nova vida que nós temos em Cristo, ela deve ser o combustível suficiente, a força suficiente para gerar em nós uma alegria constante, meus irmãos. A gente precisa pensar constantemente no Evangelho e na nova vida que nós temos em Cristo. Esse é motivo suficiente para nós termos uma vida cheia de alegria. A alegria, ela vai gerar mais alegria e vai nos dar, então, força para andar no nosso dia a dia. Também devemos reconhecer que o caminho para a alegria é a obediência. Se nós obedecermos aquilo que Deus tem para nós, a nossa alegria vai ser completa. Porque Deus é quem conhece aquilo que Ele já preparou para nós. Ele sabe aonde nós precisamos ir. Ele sabe quais são as áreas das nossas vidas que precisam de transformação. Tudo que nós precisamos fazer é descansar nele e sermos obedientes. E aí sim o Espírito Santo vai produzir aquele gominho, vai produzir em nós alegria. A alegria ela vai surgir mediante a obediência a Cristo e também como consequência de uma vida de obediência a Cristo. Então, meus irmãos, a alegria ela é a última disciplina espiritual. Por quê? Porque ela é uma consequência do bom funcionamento das outras disciplinas espirituais. Quando nós desenvolvemos cada uma dessas disciplinas espirituais que nós temos falado ao longo dos módulos, nós vamos ver que o Espírito Santo vai produzir transformação na nossa vida. E essa transformação nas nossas vidas vai resultar na alegria, vai resultar naquele gomo do fruto do Espírito, alegria nas nossas vidas. Irmãos, transformação é alegria. Sermos transformados à imagem e semelhança de Jesus é alegria. Alegra o coração do Pai e alegra as nossas vidas. Nós somos chamados para sermos imagem e semelhança dele. Lembram lá os primeiros módulos, quando falamos sobre identidade? Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós, hoje, somos transformados à imagem e semelhança do seu Filho. Nós somos transformados para sermos imagem e semelhança de Deus. Esse é o processo de restauração. Deus está fazendo essa grande obra em nós a cada dia. E isso, irmãos, deve ser motivo suficiente para deixar o nosso coração cheio de alegria. Amém? Muito bem. Encerramos então aqui os nossos módulos de disciplinas espirituais e eu deixo para vocês as 4 perguntas básicas do nosso 3C. O que você vai fazer com o que você aprendeu hoje? Como pretende fazer o que você aprendeu? Quando você pretende fazer o que você aprendeu? E com quem você vai compartilhar aquilo que você aprendeu? Vamos orar então, irmãos, e entregar todo esse estudo que nós temos feito durante estas semanas. Que o Senhor continue trabalhando em nossos corações. E se preparem, porque no próximo semestre, a partir do mês de agosto, vamos ter muitas surpresas para vocês. Senhor, nós queremos entregar todos estes módulos, Senhor, todos esses estudos acerca de disciplinas espirituais. Desejamos, Senhor, verdadeiramente exercitar essas disciplinas espirituais. Que por meio delas, Senhor, Tu possas transformar as nossas vidas. E que por meio dessa transformação de vidas, nós alegremos o Teu coração. Te agradecemos, Pai, porque Tu nunca desistes de nós. E nós queremos nos comprometer mais uma vez
a deixar o Teu Espírito Santo trabalhar nas nossas vidas. Que elas sejam forjadas, Senhor, e transformadas à imagem e semelhança de Jesus. Queremos, sim, Pai, alegrar o Teu coração. E queremos, Senhor, receber de Ti tudo aquilo que Tu tens preparado para nós. Continue fazendo a Sua obra em nós, Pai amado, e através de nós. Nós queremos ser instrumentos de glorificação do Teu nome. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, Senhor, e dizemos, eis-nos aqui, Senhor. Faz em nós aquilo que precisa ser feito, para que nós sejamos vasos de honra para a glória e honra de Teu nome, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus irmãos, que o Senhor abençoe cada um de vocês, uma boa noite e nos veremos no mês de agosto. Amém? Um bom descanso para todos.